Olá, esse é o módulo de Disciplinas Espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na segunda semana, na aula 2, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a disciplina do estudo, fechando as 4 disciplinas interiores. É importante observar que o estudo é diferente da meditação. A gente já falou da meditação, a gente até usou como comparativo o saborear uma fruta, né? Você come e mastiga e vai sentindo os gostos, vai percebendo o alimento e vai absorvendo esses nutrientes do alimento à medida que você mastiga. Mas se você pegar uma fruta podre ou se você pegar um veneno, então de pouco adianta você saborear isso. Pelo contrário, quanto mais você se alimentar daquilo, mais doente você vai ficar. E o estudo é exatamente isso, né? Enquanto que na meditação você saboreia, no estudo você analisa para ver se aquele alimento ele é saudável ou não. Então o estudo vai dar fundamento para que você possa meditar depois com segurança naquilo que você se propõe. O estudo vai ajudar no processo de renovação da mente. Né? É o estudo que vai fazer com que a gente destrua maus hábitos de pensamentos, que aquilo tudo que as mentiras que você ouviu um dia, as mentiras às quais a gente foi sujeito um dia, elas são limpas da nossa mente à medida que a gente vai estudando a palavra e vai compreendendo aquilo que Deus realmente quis falar. A palavra fala que o conhecimento da verdade nos liberta. Então o estudo ele é fundamental nesse processo de limpar nossa mente pelo estudo da palavra. Jesus fala aos seus discípulos que eles foram limpos pela palavra que foi pregada, que foi ensinada. Então é o estudo que nos leva nessa direção. O estudo nos ajuda também a ter foco, a direcionar o nosso tempo, a nossa concentração num determinado assunto, muitas vezes, e ficar nele um tempo. E é muito importante isso para que a gente possa criar raízes, para que a gente possa então ter convicção daquilo que aquele texto fala, da aplicação dele, para que então a gente possa meditar com segurança. Então, de novo, a gente não estuda para agradar a Deus, a gente não estuda para mostrar aos outros o quão bons nós somos, nós não estudamos para nos tornar grandes teólogos e conhecedores da palavra simplesmente, porque os fariseus eram muito melhores do que nós nisso, né? No entanto, de nada aproveitava aquilo tudo que eles conheciam. Mas o estudo serve para nos transformar, nos serve para nos moldar, mudar nossa mente para que a gente possa então ter uma transformação na nossa vida. Tá? É muito importante que a gente mantenha, enquanto estuda, um coração humilde, um coração ensinável, para que a gente possa aprender com Deus, para que a palavra possa nos ler. Né? Nós temos que ter filtros abertos, barreiras baixadas, senão a gente vai só estar buscando a leitura, o estudo, para justificar aquilo que a gente pensa, e não é esse o objetivo. O objetivo é estar, como o pastor Evaldo fala, sem filtros, para aquilo que a palavra quer falar, para aquilo que Deus quer falar através da palavra. Ok? A gente poderia até falar do estudo de outros livros, mas a gente vai se concentrar no estudo da palavra, no estudo bíblico. E a gente vai falar de livros que podem ser apoio para que a gente possa ler e interpretar melhor a Escritura. De novo, o estudo da palavra não é algo restrito a pastores, a teólogos, a mestres, a pessoas de tempo integral, mas qualquer pessoa, qualquer cristão deve estudar a palavra. E hoje nós temos ferramentas aí suficientes, né? Versões da Bíblia e comentários e dicionários e bíblias de estudo que podem nos ajudar. Eu quero comentar um pouco sobre como caminhar então aí, alguns livros, alguns materiais que podem nos ajudar a fazer esse estudo, ok? Mas o estudo da Bíblia é o principal, é aquilo que é de mais importante. É interessante que, enquanto que no estudo a gente pergunta o que o texto significa, num devocional a gente pergunta o que significa para mim. Então, antes de eu poder fazer a pergunta como esse texto se aplica na minha vida, o que significa para mim, eu preciso entender o que o texto quis dizer originalmente, o que o autor quis dizer, para quem ele escreveu, em que contexto, para que a gente possa fazer a análise correta. É muito perigoso distorcer a palavra para que ela diga aquilo que a gente quer dizer. A gente vem com uma ideia e a gente procura na Bíblia um jeito de encaixar a nossa ideia
num texto bíblico. Isso é muito perigoso mesmo. Então a gente deve primeiro estudar a palavra, ler a palavra, ter compreensão do contexto, para quem aquilo foi escrito, o que o leitor original entendeu. E a partir de então a gente pode tirar aplicações. Se a nossa aplicação que a gente pretendia não for possível, paciência. Né? Não é esse o objetivo, não é ficar contorcendo a Bíblia, né? Até que ela diga aquilo que a gente quer. Não é esse o objetivo. Então primeiro vem a interpretação do texto, para depois vir a aplicação. Ok? Algumas formas práticas de estudar. A gente poderia tirar um tempo, né? Aqueles que podem tirar num jejum de silêncio, num jejum de solitude, né? Jejuar e orar durante um dia, seria o ideal. 1, 2 dias, tirar um fim de semana, ir para uma casa na praia, ir para algum lugar mais remoto, estudar, isso seria o ideal. Nem todos podem fazer isso. Alguns nunca pararam para pensar que podem fazer isso. Né? Quantos de nós que muitas vezes viajamos a trabalho e você trabalha durante o dia, mas à noite você está no hotel. Você tem uma semana lá, todos os dias à noite. Por que não preparar um retiro de estudos? Por que não preparar um tópico, um tema específico, buscar em Deus e ler o livro de Romanos, ou estudar sobre a graça, ou buscar os dons espirituais e fazer um estudo durante um período longo? Né? Por que não aproveitar, se você viaja muito de avião, e levar livros na tua mochila ou no teu Kindle e estudar naquele período que você está ali esperando uma conexão ou mesmo voando? Coloca um fone de ouvido, coloca uma música e se concentra naquilo. Então, muitas vezes é questão da gente não se preparar para isso. Ou a sua esposa vai viajar com seus filhos e você tem que ficar em casa, porque está trabalhando. E aí você tem todos os dias à noite para poder estudar. Ou você passa o fim de semana sozinho por algum motivo. Por que não aproveitar esse fim de semana e fazer um retiro de estudo? Estou dando algumas dicas práticas para pessoas normais, né, que muitas vezes não se aplicam. Você maratona uma série Netflix de sexta à noite até domingo à noite, mas no entanto não tiram tempo para fazer um estudo bíblico decente. Pegar um livro, né, de um tema específico, ou pegar a própria leitura da palavra e fazer isso. Eu me lembro que um amigo uma vez comentou que leu o livro de Atos durante 30 dias, todo dia ele leu o livro uma vez. E para o livro de Atos inteiro você deve levar o quê? 30, 40 minutos, talvez, uma hora, quem sabe. Todos os dias, durante um mês, ler o mesmo livro. Né? Talvez ler em versões diferentes, cada dia lendo uma tradução diferente, e ouvir esse livro, e você vai começar a compreender muito melhor do que numa leitura que você faz alguns capítulos, alguns versículos por dia, e só vai voltar de novo a ler daqui a meses, ou quem sabe um ano. Então o estudo é isso, é concentrar esforços, é focar num assunto específico. Então você pode ler livros grandes como Gênesis, como Jeremias, como Isaías, de uma vez só. Ler 1ª e 2ª Reis de uma vez só. E se você não tem o hábito da leitura, eu recomendo ler enquanto ouve. Você vai ouvindo e lendo, são 2 sentidos que você usa ao mesmo tempo, ajuda na concentração, ajuda a manter o foco e pode te ajudar bastante nesse processo no começo. Depois você vai pegando hábito, né? Livros menores, como o livro de Efésios, o livro de 1 João, você pode ler todos os dias, durante um período. O livro de Tiago, talvez, que é um livro muito prático para a vida cristã. Então, ler todos os dias, durante um período, e fazer estudos em cima desse livro. Né? É importante observar ao ler um livro desse, prestar atenção no estilo literário. Né? Eu vou comentar depois do livro Entendes o que Lês. É um livro que ajuda a gente a entender o estilo literário. Uma carta, como Coríntios, é diferente de um livro como Jó, que é um livro poético, que é diferente de um livro como Ruth, que é um livro histórico, que é diferente de Marcos, que é um evangelho. E cada livro desse tem um estilo que precisa ser respeitado na interpretação. Contexto, né? Qual foi o período que aqueles livros foi escrito. Um livro como Jó, talvez o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, tem mais de 4.000 anos, enquanto que o livro de Timóteo, talvez, foi um dos últimos livros a serem escritos, ou o livro de Apocalipse, né? São livros muito mais próximos, né, do final do período bíblico, do período da escrita dos livros bíblicos. Então é muito importante a gente observar em que contexto o livro foi escrito, qual foi o público, para quem ele foi endereçado. Uma carta como Filemon, que é uma carta escrita especificamente para uma pessoa, ou Timóteo, ou Tito, é diferente de uma carta
como alguns livros que foram escritos, Filipenses, Colossenses, que foram escritos para uma igreja específica, mas também para serem espalhados para outras igrejas, ou como os evangelhos, que foram escritos para serem lidos pelas igrejas. Então, o público é muito importante. O público de 1 Coríntios é diferente do público de Efésios. E é importante saber o público para poder fazer as interpretações corretas do texto bíblico. Qual o objetivo daquele livro? Por que aquele livro foi escrito? Né? Qual o objetivo do autor ao escrever? Qual foi a estrutura que ele usou no livro? Como é que esse livro foi dividido? Como é que ele foi construído? Então, são pequenos detalhes, aparentemente, mas fundamentais para interpretar corretamente o livro. E hoje muitos livros bons, como Entendes o que Lês, como eu comentei, comentários bíblicos, introduções a livros bíblicos. Há um livro chamado Como Ler a Bíblia Livro por Livro, que eu vou comentar também, dos mesmos autores de Entendes o que Lês, que fazem esse trabalho que eu acabei de citar, de explicar o contexto, né, sem interpretar o livro para você, mas te dão o contexto, fazem uma cama e um fundamento para que você possa mergulhar no livro depois. Tem o The Bible Project, um projeto no YouTube, muito bom também, que vai te ajudar nesse contexto de entender para quem o livro foi feito, qual é o formato, a estrutura dele, como é que ele se liga aos demais livros da Bíblia e à realidade de Cristo, né? O livro, como o livro se encaixa em toda a história bíblica. É um projeto muito interessante. Então, alguns livros nos ajudam. Bíblias de estudo também podem te ajudar com introdução aos livros, né? E, num primeiro momento, faça uma leitura simples, vamos dizer assim. E depois você pode caminhar para comentários bíblicos. Hoje há bons comentários bíblicos, há boas Bíblias de estudo, né? Como, por exemplo, a Bíblia de estudo da NVI, da NVT. São boas Bíblias de estudo que você pode adquirir e usá-las para entender o contexto correto e uma tentativa de interpretação do texto. Eu gosto muito também das anotações de Strong, que tem disponível no aplicativo do Olive Tree. Eu vou falar um pouco sobre isso também num vídeo separado. Mas basicamente o que ele faz é permitir que você tenha na ponta do dedo ali no teu celular a palavra no original, seja no grego, seja no hebraico. Ele vai trazer para você do texto bíblico, você clica e já vê a palavra no original e aonde essa palavra é usada dentro da Bíblia. Então rapidamente você consegue encontrar outros lugares onde aquela palavra é usada, como é que ela foi traduzida em cada um desses lugares e o significado ou os significados daquela palavra. Isso já pode te ajudar a fazer uma interpretação. Mesmo você não sendo um teólogo, mesmo você não conhecendo as palavras no original, isso já vai te dar uma ideia do que o autor quis dizer originalmente. Então isso te ajuda muito. Não é caro um aplicativo desse, essa Bíblia no aplicativo do Olive Tree não é cara, pelo que ela te oferece. E você pode usar nas suas leituras normais. No dia a dia você está lendo um texto bíblico e pensa, essa palavra quer dizer isso mesmo? A palavra que aqui é traduzida como filho, quer dizer o quê? É filho mesmo? Essa palavra que está traduzida aqui como ramo, como árvore, o que ela quer dizer no original? Impressionante que na maior parte das vezes a palavra quer dizer aquilo que ela diz mesmo. A gente acha assim que vai ter grandes surpresas e normalmente não tem. De vez em quando a gente consegue uma concepção melhor, um entendimento mais profundo do que a palavra quer dizer, tipo quando aparece lá todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. A palavra guiado quer dizer conduzido, né? A pessoa é guiada do começo até o fim do processo, ela é conduzida como o animal é conduzido, né, de um lugar a outro. Então os guiados quer dizer alguém que é constantemente guiado, né, que o Espírito Santo pega do ponto onde ele é convertido, vamos dizer assim, e chega até o final da sua carreira. Quem é guiado pelo Espírito de Deus nesse sentido, né, não esporadicamente, não quando quer, mas quem tem uma vida consistentemente guiada pelo Espírito de Deus, isso é prova de que ele é filho de Deus. Mas, então isso ajuda bastante a gente a estudar, né, e se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Mas são ferramentas importantes aliadas à leitura da Bíblia. Então, é bem interessante a gente ir se munindo desse conjunto de ferramentas para, quando a gente for fazer uma leitura de um livro da Bíblia, usar esses métodos. Uma outra coisa importante é usar uma tradução boa, uma tradução fiel e uma tradução que facilite, uma tradução, eu diria, atual da palavra de Deus. Eu costumo brincar
que o Espírito Santo ele revela a palavra, né? Ele traz a interpretação, mas a gente poderia facilitar um pouco a vida dele. Não precisa ler aquela tradução do século passado, aquela King James antiga ou aquela Almeida revista e corrigida de 60 anos atrás. Né? Então a gente pode facilitar um pouco a vida do Espírito Santo usando uma NVI, que é uma tradução mais atual, usando uma NAA, a Nova Almeida atualizada, ou a Nova Versão Internacional, como eu falei, ou a NVT, a Nova Versão Transformadora. São Bíblias muito boas, ou usando uma paráfrase como uma mensagem. Nesse caso é importante entender que a mensagem não é uma tradução, ela é uma paráfrase, ela é uma interpretação da Bíblia, ela é muito bacana, mas ela não é a própria Bíblia, mesmo nas traduções, há traduções que são textuais, como a NAA, a Nova Almeida Atualizada, e há traduções que são por sentido, como a NVI e a NVT. Então é importante observar esses pequenos detalhes na hora de fazer a leitura. Em inglês a gente tem a Amplified Bible, que também ela está mais para uma paráfrase, eu diria, ou a The Passion Translation, que é bem recente, mas que precisam ser consideradas com um certo cuidado, porque às vezes elas trazem alguma interpretação já, né, na leitura. Então, ler várias versões é importante. A Strong ajuda bastante. Na dúvida, tu vai lá e olha qual é o sentido original da palavra, lá no grego ou no hebraico. E aí você sabe. E aí você fica mais tranquilo. Né? A gente tem traduções muito novas, como NVT, NA, por exemplo. Às vezes a gente fica com medo, né? À medida que eu fui lendo a Strong, que usa a Almeida como base em português, e fui vendo a forma como a NVI e a NVT traduzem de forma, não palavra por palavra, mas no sentido, eu fui ficando cada vez mais seguro, né, de que a NVT e a NVI são traduções muito boas. Eu particularmente gosto muito da NVT, que eu mais uso, e eu gosto muito da forma como ela traz a tradução das palavras, o contexto do sentido do texto e como esse sentido é fiel ao original. Então isso vai trazendo uma segurança para a gente de ler e de meditar na palavra, então, sem reservas, né? Naquilo que ela fala, então a gente pode aplicar na nossa vida, ok? Eu vou citar alguns livros depois nas resenhas, eu não quero gastar mais tempo aqui nisso. Né? Tem um outro livro, Guia Fácil para Entender a Bíblia, que é um livro muito bom também, Como Estudar a Bíblia Sozinho, do Tim LaHaye. O próprio Uma Vida com Propósito é um livro muito bom para quem quer estudar a Bíblia, porque ele fala do propósito geral, né, de Deus através da Bíblia. Tem mais de 1.500 versículos nesse livro, é um belo livro para se estudar a palavra. Eu gosto muito dos Segredos do Lugar Secreto também, para quem quer se aprofundar na palavra, porque ele te ensina a orar a palavra e ele te leva a querer mais da palavra. Então são livros que te aquecem o coração, né, te despertam para a leitura da palavra. Então eu queria citar esses livros e queria citar o Cristianismo Puro e Simples também como um livro importante de leitura para todo cristão. Né? Mas os outros que eu citei ali, que vou falar na resenha, são livros principalmente para quem quer usar como apoio para o estudo. Para finalizar, deixa eu falar de 10 dicas para interpretar uma passagem bíblica adequadamente. Primeira pergunta que você tem que fazer: quem escreveu ou falou a passagem e para quem ela era endereçada? Então, quem é o destinatário original daquele texto? É importante saber isso. Para quem esse texto foi escrito? Senão você pode estar trazendo para você ou num contexto diferente do que poderia aplicar, ok? Segundo, o que a passagem diz? Uma leitura objetiva do texto, o que o texto diz? Normalmente, o que o texto diz é o que ele quer dizer e não há entrelinhas, não há segredos no texto. Na maior parte das vezes as pessoas querem distorcer o texto, mas ele diz o que ele quer dizer. O texto foi escrito para pessoas simples e muito direto. Há textos um pouco mais obscuros, um pouco mais difíceis, mas normalmente é por causa do contexto. Entendendo o contexto, eles ficam mais fáceis de entender. Tá? Então, uma leitura objetiva, talvez usar versões diferentes da Bíblia, até para entender se aquela tua primeira interpretação é a correta. Né? Se ela for, normalmente ela vai aparecer em várias versões de forma idêntica. Terceiro, existe alguma palavra ou frase nessa passagem que eu não entendi? Então, se você não entendeu alguma palavra,
vá para o dicionário mesmo, não é nem dicionário bíblico, né? Então primeiro no dicionário. E por isso eu falei, traduções mais recentes, como NVI, NAA, NVT, elas vão te ajudar a ter que recorrer menos ao dicionário, vão usar palavras mais simples. Mas se você precisar, ainda assim, vá ao dicionário, depois vá ao dicionário bíblico, que vai explicar um pouco do contexto, e você pode ir em algum comentário bíblico também, para tentar entender um pouco melhor aquele texto. Quarto lugar, uma dica bem importante, qual o contexto imediato? Não leia apenas um versículo, mas leia 3 ou 4 versículos antes ou depois. Sempre vá dando um zoom, né? Vá abrindo. Na Bíblia NVT, eu sei que quase caiu tudo aqui. Na Bíblia NVT, por exemplo, você consegue enxergar bem facilmente isso. Deixa eu abrir um texto aqui só para a gente ilustrar isso. Ela vai mostrar para você um bloco de texto onde aquele bloco fala de um assunto específico. E seria legal você ler ao menos esse bloco que a Bíblia já está trazendo para ti. Lembrem, a Bíblia não foi escrita em versículos, em capítulos, ela foi escrita em livros corridos, ok? Então, se você observar aqui, você pode ver que há blocos de versículos, blocos de texto, né? Alguns maiores, outros menores, não há uma regra. Mas leia ao menos esse bloco, não leia o versículo só lá do meio, mas pegue aquele bloco e leia aquele bloco. Isso é bem importante, porque ali está o contexto daquele versículo, e se você não atentar a isso, você pode interpretar o texto erroneamente. Ok? Então, depois de ler 3 ou 4 versículos, vá para a quinta pergunta. Qual o contexto mais amplo? Leia o capítulo anterior e o capítulo posterior. Entenda do que o autor estava falando. Lembre, a Bíblia foi escrita sem a divisão de versículos e capítulos. Essa divisão aconteceu mais ou menos em 1700. Então, até então não havia essa divisão. Ela ajuda, mas ela pode às vezes atrapalhar. Ajuda a encontrar os lugares, mas às vezes ela pode atrapalhar numa interpretação. Então, é sempre importante entender o contexto. Então, leia um pouco antes, um pouco depois, talvez leia o livro inteiro. E aí você vai entender um pouco melhor aonde aquilo se encaixa. Veja as palavras de ligação, portanto, sendo assim, né, do que esse cara está falando. Então, vá abrindo o zoom e você vai ter um entendimento mais claro. Se aquela tua interpretação ela não aguenta você sair do versículo e ir para fora, provavelmente ela está errada. Ela precisa resistir a esse teste de você ver o contexto aonde esse texto está incluído. Ok? A sexta questão a verificar: quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão dessa. Aquilo que a gente chama de referências cruzadas. Embaixo na tua Bíblia tem um conjunto de letrinhas. Sempre tem um conjunto de letrinhas lá embaixo da tua Bíblia, né? Que vão dizer que outros textos relacionados a esse texto existem na Bíblia. Então, principalmente no Novo Testamento, você vai encontrar várias referências ao Antigo Testamento. Cada vez que aparece uma referência dessa, o livro de Hebreus é muito comum, o livro de Romanos é muito comum, no livro de Atos é muito comum, Mateus, você vai encontrar inúmeras referências ao Antigo Testamento. E vai aparecer um númerozinho lá, uma letrinha, melhor dizendo, lá do lado do texto, e lá embaixo aparece o versículo. Vá a essas referências e entenda o contexto onde foi escrito isso. Então, por exemplo, quando Pedro fala lá sobre a profecia de Joel, vá lá em Joel e veja qual é o contexto, o que o livro de Joel dizia, para quem aquilo foi escrito, e você vai então conseguir interpretar melhor. Muitas vezes o autor do Novo Testamento interpreta de forma diferente do que era a tradição. Muitas vezes os próprios judeus estavam interpretando o texto de forma errada, e eles trazem a interpretação correta, mas você então vai entender isso, vai compreender que houve uma interpretação nova, mas muitas vezes há uma justificativa, né? Está se usando o texto do Antigo Testamento para dizer, olha, aquilo que foi dito lá naquele contexto, aqui está o cumprimento. Então as referências bíblicas são muito importantes, os textos relacionados, né? Se você vai ler o Evangelho, muitos textos aparecem nos 4 evangelhos, ou em 3 dos 4 evangelhos. Então você pode ler o mesmo texto em contextos diferentes e há pequenas diferenças na forma de contar. É a mesma história, mas vista de pontos de vista diferentes. E você lendo os textos, você vai encontrar então
uma relação e uma riqueza de detalhes que pode te ajudar a entender melhor o texto, ok? A sétima questão, qual o fundo histórico e cultural? A gente já comentou aqui, né? Em que contexto esse livro foi escrito? Para quem ele foi escrito? Para quem ele foi endereçado? Isso pode fazer com que algumas coisas mudem, né? Algumas coisas são culturais a uma época que não fazem sentido hoje. Então eu preciso voltar àquele tempo e entender aquele texto dentro daquele contexto. Os comentários bíblicos, as bíblias de estudo podem nos ajudar nisso. Depois, qual a conclusão que eu posso tirar desta passagem? Em cima de tudo isso que eu fiz, de todas as perguntas que eu respondi antes, qual conclusão eu posso tirar dessa passagem? E uma vez que eu chego numa conclusão, a nona questão é a seguinte: as minhas conclusões concordam ou discordam da tradição cristã? Veja, há um perigo de eu ter revelações novas. Há um perigo muito grande de eu achar que ninguém nunca pensou nisso antes. Então verifique com os pais da igreja, verifique, né? Converse com o teu pastor, com o teu discipulador e veja, ó, nesse texto eu entendi isso. E aí você vai ver, olha, Agostinho falava isso, William Barclay falava isso, John Stott falava isso. Né? Você vai buscar teólogos, Russell Shedd, um grande teólogo brasileiro, o que esses caras diziam sobre esse assunto, né? O que os autores dizem, né, sobre esse tema. E aí você vai então compreender o que Lutero, o que outros autores, John Wesley, o que os pais da igreja e os grandes homens de Deus ao longo da história falaram sobre esse assunto, Spurgeon e por aí vai. Ok? Então é muito importante que a gente não pare na nossa interpretação, mas que a gente vá na tradição cristã. É difícil, como eu comentei, a gente ter uma novidade na interpretação. A palavra é a mesma e ela está há muito tempo com a gente. Então é perigoso eu ter uma interpretação errada. Não é que eu vou ficar relaxado então e não vou mais buscar a interpretação da Bíblia, só vou pegar leituras prontas. É importante o exercício de eu estudar e ter as minhas conclusões da palavra, as minhas revelações e as minhas aplicações. No entanto, é muito perigoso eu cair no erro de achar que eu tenho uma revelação nova, certo? As heresias, a maior parte delas, como eu já comentei, são requentadas, ok? E por fim, a 10ª pergunta então é: o que eu posso aplicar na minha vida dessa passagem? Depois de feito todo esse estudo, todo esse levantamento, passar por todos esses filtros, então eu posso aplicar esse texto na minha esse texto, essa passagem bíblica na minha vida, compreendendo que eu estou fazendo uma aplicação correta do texto no contexto correto. Então eu posso meditar nesse texto. Ok? A maior parte dos textos bíblicos, se você for honesto intelectualmente, você vai chegar na conclusão, facilmente na conclusão original do texto. Ok? E vai poder meditar tranquilamente nisso. Mas tome cuidado para não ficar encontrando justificativas para falar aquilo que você quer. Né? Ou ler um texto de alguém que desvirtua, que distorce a Bíblia para falar aquilo que ele quer. Estudar a Bíblia é fascinante, é um exercício para a vida toda, é muito gostoso ler a Bíblia e ver Deus revelando diretamente a gente. E se a gente tomar esses cuidados, a gente pode estudar a Bíblia por longos períodos. A gente vai ter muita riqueza de entendimento. Quanto mais a gente estuda, mais fascinado a gente fica, mais humilde a gente fica diante da grandeza do conhecimento de Deus revelado na palavra, de como ela se amarra, de como ela se integra, de como ela é perfeita e ela mesma se responde em todo o caminho dela. A minha recomendação então é seguir esses passos, investir talvez um pouquinho, né, em adquirir alguns desses materiais e em praticar essa disciplina tão importante para que a gente possa não ser enganado, não ser iludido e não jogar para dentro de nós alimento estragado, alimento ruim, mas sempre termos alimento saudável que vai transformar nossa mente e o nosso coração. É isso, até a próxima.